O niilista é a pessoa que não vê sentido no universo e nem na vida individual das pessoas. Para o niilista, nós estamos aqui por acaso e qualquer tentativa do indivíduo ou de toda a humanidade para mudar essa realidade é vã. Então, se você se considera niilista, mas vê algum sentido na existência, tanto sua quanto do universo, eu acredito que você não é niilista. Nietzsche é considerado o niilista clássico e com ele o niilismo alcança o seu maior ponto de teorização. Foi Nietzsche quem praticamente sistematizou esse sistema niilista. Ele entendia que a vida era dotada de um sentido em si mesma e não precisava de criação de subterfúgios, de divindades ou mesmo de um Deus com letra maiúscula para dar sentido a essa vida. Então é mais ou menos por aí que começa a crítica de Nietzsche ao cristianismo, porque para ele os cristãos é que eram niilistas, porque eles precisavam criar um Deus para dar sentido à sua existência, para dar sentido à sua vida. O termo niilismo vem do latim nihil, significando nada. E essa doutrina filosófica, ela atinge a literatura, a arte, as ciências sociais, a ética, a moral e etc. O niilismo tem uma visão cética, radical e, sobretudo, pessimista da interpretação da realidade. E tem a tendência de anular, de descaracterizar aqueles conceitos que a gente considerou como verdade durante muito tempo. O niilismo coloca em xeque, então, aquilo que a sociedade considerou como verdade, como coisa imutável durante muito tempo. O niilismo ele praticamente provoca a morte do sentido das coisas. E nesse sentido aí até Deus morre. Provavelmente você já deve ter ouvido a frase Deus está morto, né? Aparece no compêndio A Gaia Ciência de Nietzsche. O niilismo é um sistema filosófico que tende a criar valores novos. A ideia principal do niilismo é romper com os valores antigos, com os valores tradicionais, com os valores imutáveis da sociedade e criar os seus próprios. E quando o homem atinge esse nível, esse ponto de rompimento com o tradicionalismo, com o metafísico, com o espiritual, com Deus, com o próprio Deus, então nesse momento, segundo Nietzsche, o homem atinge o seu maior grau. Ele se torna então o Ubermensch, o super-homem, o além-homem. Aí então ele é um ser evoluído, completo e pronto. O niilista, então, ele não vê sentido na vida, não vê sentido no universo exatamente por isso, porque nem ele, nem a humanidade consegue mudar nada em relação ao tempo, à existência, ao sofrimento, às expectativas da vida e etc. Nietzsche apresenta o niilismo de duas formas. Da forma passiva e da forma ativa. O niilismo passivo ou incompleto, como é chamado, ele faz oposição à moral cristã, ele faz oposição ao mundo espiritual, ele faz oposição ao mundo metafísico e se opõe a Deus como regente da moral e da ética sobre a humanidade, porque entende que o homem deve se libertar dessas regras, dessas normas e viver a vida que ele escolheu viver. Ele deve criar o seu próprio destino, desenvolver o seu próprio destino, viver sua própria vida. Nietzsche era considerado niilista ativo. No niilismo ativo, o niilista se coloca frontalmente, diretamente contra Deus, contra as ideias cristãs, contra a ética, contra a moral, renega objetivamente os valores metafísicos, os valores espirituais, para criar, para ressignificar esses valores e criar novos valores. No niilismo ativo, então, o niilista, do qual Nietzsche é o maior representante, o seu objetivo é destruir a moral e quebrar o vínculo com as verdades tradicionais, com os costumes tradicionais. E a ideia, então, é criar novos valores. E esses novos valores, eles não têm nada a ver com a ética cristã, com a moral cristã. O homem vai alcançar o seu ponto máximo de desenvolvimento, de status perfeito de vida, quando ele romper completamente com Deus, quando ele entender que não existe imortalidade, que não existe vida após a morte, que não existe Deus. Então, nesse momento, ele se torna naquilo que Nietzsche chamava de Ubermensch. Esse é o super-homem, é aquele que está além da humanidade.
Como sempre, a gente faz só um resumo, é uma coisa rápida aqui na nossa série Conceitos Teológicos e Filosóficos, é só uma introdução, é só para introduzir você no pensamento. Então, se você achou interessante, com bastante cuidado, vale a pena continuar a investigação e o estudo do niilismo. É isso por hoje, então. Se você gosta da nossa série Conceitos Teológicos e Filosóficos, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Eu vou gostar muito de ter você como inscrito e como inscrita aqui do nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo se você gostou, deixe um like, porque quando você faz isso, você ajuda bastante o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.